Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo. Eu sou o professor Guilherme Pinho, aqui do Rico Domingos Concursos, e hoje nós temos mais uma videodica, uma baita de uma videodica para vocês. Esse aqui é um dos assuntos que eu mais gosto de trazer. Já trouxe mais do que uma vez aqui para vocês, em outras videodicas. Temos aí, inclusive, no YouTube, uma revisão desse tema aqui gravada, mas hoje eu vim com uma baita de uma questão que vou dar uma dica para vocês e o assunto é porcentagem, galera. Um dos melhores assuntos para trabalhar aí para concurso, se não talvez até o maior custo-benefício que vocês têm em estudar um assunto para concurso é porcentagem. Porque porcentagem, eu sempre digo que é aquela matéria coringa, que vale com tudo. Dá para cair com porcentagem com conjuntos, porcentagem com análise combinatória, com probabilidade tem porcentagem também, a matemática financeira tem porcentagem, enfim pessoal, porcentagem dá para fazer com qualquer outro assunto. E cai muito, despenca esse assunto. Legal? Então venham aqui comigo, vamos olhar essa questãozinha aqui, vamos resolver juntos e eu garanto que vai valer, que é uma questão muito particular, que se vocês têm uma dica, no mínimo se vocês não conseguem fazer conta, vocês conseguem eliminar diversas respostas. Beleza? Olha só, então venham aqui comigo, pessoal. A questãozinha que a gente vai olhar hoje aqui, em cima dela vamos dar essas dicas, é uma questão da FCC, tá? De 2017. Olha só que legal. O preço da ação de uma companhia sofreu uma valorização de 10%. Né? Aqui já temos a porcentagem indicando aí o grande tema da questão. No primeiro dia de negociação na Bolsa de Valores e uma desvalorização de 10% no segundo dia. Então, o preço de uma ação sofreu uma valorização de 10% no primeiro dia e uma desvalorização de 10% no segundo dia. O preço da ação dessa companhia nesse período, aí começam as assertivas. Seria maior se a desvalorização de 10% tivesse ocorrido no primeiro dia e a valorização de 10% no segundo dia. Teve uma desvalorização de 0,5%. Se manteve igual, teve uma valorização de 1%, teve uma desvalorização de 1%. Então ele quer saber o que aconteceu, valorizou, desvalorizou, ficou igual, tá? Esse é o grande ponto da questão. Pessoal, primeira coisa, porcentagem. Bem geral, o que é porcentagem? A porcentagem é toda aquela fração cujo denominador é 100, né? Então é 5%, 5 sobre 100, 10%, 10 sobre 100, tá? Então, deixar aqui, ó, porcentagem é aquela fração cujo denominador é sempre 100, ok? A ideia geral de porcentagem. Agora, já deixei prontinho aqui um esquema da questão. A ideia é o seguinte, tinha um início lá que a ação tinha um valor, ok? No primeiro dia teve uma valorização e no segundo dia teve uma desvalorização, ok? Do primeiro para o segundo dia. Então, como é que a gente representa isso aqui, ó? No início, para o primeiro dia, passou um determinado período, né, de um dia, a ação teve uma valorização. Já do primeiro para o segundo dia, passou mais um tempo aí, ela teve uma desvalorização. Como a gente representa isso? Pessoal, dá para fazer de diversas formas. Tem gente que admite um valor aqui, tipo põe 100, valorizou 110 e desvalorizou, aí tira 10% do 110. É possível de fazer assim? Plenamente possível, pessoal. Tem N formas de trabalhar. Eu gosto de trabalhar nessas questões de aumento, diminuição, valorização, desvalorização, com o seguinte esquema, né? Então, vários pontinhos, passa o tempo. A ideia é o seguinte, toda vez que tiver valorização, vocês começam colocando o seguinte, ó, mais de valorização. E quando tiver desvalorização, é menos. Tudo bem? Sempre assim. Mais de valorização, menos de desvalorização. Então, ó, teve uma valorização de 10% no primeiro dia e uma desvalorização de 10% no segundo. Desvalorização, valorização. E aí assim, ó, como é que a gente vai trabalhar agora com os números? É 10%. Aqui vocês vão trabalhar com a porcentagem na forma de número decimal, né? Ou seja, aquele com vírgula. Tá? Então 10% seria 0,1, ok? 0,1. Da mesma forma que também foi 10%, só que uma desvalorização, mas sendo 10% também é 0,1, ok? Ah, professor, como é que chegou do 10% no 0,1? Pessoal, olha lá no YouTube, procura, tem um videozinho lá meu, que eu gravei uma revisão de porcentagem. Lá eu explico tudo de novo, como fazer essas transformações e ainda trago uma questão para vocês, legal? Aqui vamos ficar um pouquinho mais direto. Então, 1 mais valorização e aqui a porcentagem, no caso, 0,1, tá? Ah, professor, põe em porcentagem primeiro, para mim, eu gosto mais. Não tem problema, vamos botar, ó, 1 mais 10%, 1 menos 10%. Vamos melhorar isso aqui? Vamos agora então fazer como eu tinha falado, na forma de número decimal, 0,1.
E aqui 1 menos 0,1. Ok? Beleza? Feita essa transformação, então, do 10% para o 0,1, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora basta fazer uma continha. Da seguinte forma, presta atenção aqui no raciocínio. Ó. Pessoal, isso aqui ó, é do início para o primeiro dia, a valorização. Isso aqui tem apenas o efeito da valorização. Concordam comigo? Ó? Só valorização. Agora, olha só para cá. Aqui é do primeiro para o segundo dia e tem só o efeito da desvalorização. Ó. Esse pedacinho aqui separado é só a desvalorização. Como é que eu junto as duas coisas? Porque aqui valoriza e desvaloriza, né? E a gente tem que saber o efeito no final. Pessoal, para juntar essas duas coisas, a gente faz aqui no meio uma operação de multiplicação. Então, mais, menos, valorização, desvalorização, forma de número decimal e junta as duas coisas fazendo uma multiplicação. E agora vai ficar legal, quer ver só? 1 mais 0,1 dá 1,1. 1 menos 0,1 dá 0,9. E aqui no meio sempre a operação de multiplicação. Aí aqui é um pouco de continha, né, pessoal? 1,1 vezes 0,9, isso aqui vai dar 0,99. E aí agora a gente vai pensar se isso aqui teve valorização ou desvalorização. Olha só, pessoal, vejam bem. No início eu tinha um valor de ação, E agora eu tenho mais ou menos do que esse valor de ação? Pessoal, 0,99 é menos do que o valor que eu tinha no começo. Se é menos do que o valor que eu tinha no começo, então obrigatoriamente eu tenho que ter tido uma desvalorização, ok? Então a gente já poderia eliminar, por exemplo, a D, e a C e a A. Tá? Então teve uma desvalorização. Cadê aqui? Ó? Desvalorização. Ficaríamos entre a B e a E. Agora, a desvalorização foi de 0,5% ou de 1%, pessoal? Aí como é que a gente vai fazer? Deu menos do que 1, a gente sempre vai fazer assim, ó. Vai pegar, deu menos que 1, vai pegar o 1 e vai tirar esse valor que a gente achou aqui. Tá? 1 menos 0,99 dá 0,01. E isso daqui em porcentagem, né? Como é que a gente faz para saber em porcentagem? A gente multiplica por 100, né? Para saber quanto é que deu em porcentagem. E 0,01 vezes 100 dá 1, que seria então 1%. Fechado, galera? Ok? Então, qual que seria aí o gabarito da nossa questão? O gabarito da nossa questão é o seguinte, ó, teve uma desvalorização de 1%. Tá legal, pessoal? Então, achamos o 0,99, como foi menor do que o 1 inteiro, né? Valor que a gente tinha no início, como foi menor do que 1, foi uma desvalorização. Agora, qual o valor da desvalorização? É o quanto falta para chegar de 0,99 para chegar em 1. Ou faz 1 menos o valor que vocês tinham ali, multiplicado por 100 vai dar o valor em porcentagem. Fechado? Legal? Mais matemática questão, mas essas questões de aumento, diminuição, se vocês seguirem essa ideia aqui de aumento, valorização 1 mais, desvalorização, diminuição do valor 1 menos, tá? E seguir esse esquema aqui ó, de multiplicar os valores, sempre vai dar correto, ok? Legal? Como é que teria uma valorização, professor? Para ter uma valorização, esse valor dentro da caixinha aqui teria que ser maior do que o 1, né? Vocês tinham um valor no início, tendo dado 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, teria um valor maior do que o 1 no início. Então seria uma valorização. Como tem um valor menor do que o 1, teve uma desvalorização. No caso de 1%. Fechado? O raciocínio da questão é esse. Agora presta atenção nas dicas que eu vou dar. Essa aqui é uma questão muito particular. E é aqui que é legal de vocês decorarem às vezes esse detalhe, porque chega na prova, não conseguiu montar, está cansado, não tem muito tempo, quer chutar uma questão de uma forma mais acertada, mais direcionada. Olha só que legal, pessoal. Observem que essa questão aqui tem uma situação muito particular, que é o seguinte, a valorização e a desvalorização são no mesmo valor, na mesma porcentagem, ou seja, ele valoriza 10 e desvaloriza 10. 10, 10. Quando a questão for assim, e presta atenção, para depois não dizer que o professor falou uma coisa e não disse. Quando os valores forem iguais, mas é só nesse caso, mas acontece bastante. Essa semana eu estive olhando umas questões, enfim, para uma outra situação, caiu de novo essa questão aqui.
dos valores iguais. Quando a valorização e desvalorização forem iguais, pessoal, é uma situação que eu garanto, com 100% de certeza, que absoluta certeza, milhões de vezes de certeza para vocês o seguinte: aumentou 10, diminuiu 10, né? Então tem que ter tido aqui um aumento e uma diminuição no mesmo valor de porcentagem, eu garanto para vocês que nunca vai se manter igual. Então essa alternativa aqui vocês já poderiam eliminar. Nunca vai se manter igual, se são os mesmos valores de porcentagem e aumenta e diminui. Outra coisa que eu consigo garantir também para vocês com toda a certeza do mundo, pode decorar. Se os dois valores são iguais e teve um aumento e uma diminuição, o resultado nunca vai ser maior que 1. Então nunca vai ter uma valorização. Nunca vai ter uma valorização. Mas espera aí, professor, então eu estou pensando aqui que quando os valores forem iguais, teve um aumento e uma diminuição, se nunca se mantém igual e nunca teve uma valorização, nunca vai ter uma valorização, por consequência, sempre que os valores forem iguais, aumento e diminuição, então vai ter uma desvalorização, certo? Garantido, professor. Pessoal, toda vez que vocês tiverem valores iguais, aumento e diminuição, sempre vai ser uma desvalorização. Ah, e essa alternativa A aqui, olha só, ele tenta confundir vocês. O preço da ação seria maior se a desvalorização de 10% tivesse ocorrido no primeiro dia e a valorização no segundo. Pessoal, tanto faz se for valorização, desvalorização, ou se for desvalorização e valorização, tanto faz a ordem. O resultado vai dar o mesmo. E sempre vai ser uma desvalorização. Sendo os valores iguais, aumento e diminuição. Legal? Então, aqui deixei para depois, mas vocês poderiam eliminar a C, a D e a A também, ficando aí só com a B e com a E. Então, de 5 alternativas que vocês teriam para chutar, se não sabe fazer cálculo, de 5 vocês ficariam com apenas quantas, pessoal? Apenas 2. Olha que maravilha. E aí, se é meio ou 1%, você não vai no feeling de vocês, né? Eu vou ser aprovado, aí a E de eu vou ser aprovado, né? B de vou me dar bem, sei lá, e vocês vão no chute de vocês, tá? Mas melhora bastante. Além disso, resolvemos a questão inteira mesmo como deve ser feito, mas gravem essa dica. Vamos finalizar aí, então, inclusive, essa videodica com esse foco para vocês. Teve valorização e desvalorização, e as porcentagens são iguais, garanto para vocês, nunca vai se manter igual e nunca vai valorizar. Sempre vai desvalorizar, né? 2 valores, aumento e diminuição, valores iguais, sempre vai desvalorizar. Fechado, galera? Então, se cair numa prova de vocês, deem risada, lembrem dessa dica que vai valer a pena, vai agilizar bastante aí a resolução. Fechadaço? Pessoal, bons estudos, façam muitos exercícios e não esqueçam de uma coisa, tá, pessoal? Porcentagem é um assunto muito forte, por isso que eu deixei essa mão aqui. Ter esse poder com a porcentagem, né, ter essa habilidade em mexer com a porcentagem é muito importante para concurso público. Tá? É uma das matérias mais importantes e, na minha opinião, a melhor de todas, o melhor custo-benefício para estudo. Fechadaço, pessoal. Até a próxima videodica aí, bons estudos e até mais.